7 horas da noite, no estacionamento do Hospital da Unimed. É com vocês no estúdio. Manhã Cidade, RC10, com Ivan Feitosa. Oferecimento Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. E fim de ano, Açaí é preço baixo para fazer a festa do seu jeito. Vem! Vamos falar de futebol. Ivan Feitosa, temos eleições no esporte para a escolha do novo presidente. Bom dia, Ivan. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Hoje será o dia D para aqueles 3 que postulam um mandato tampão no Esporte Clube do Recife. Começou já às 8 horas da manhã de hoje, estende-se até às 18 horas o processo eleitoral lá no Esporte Clube do Recife. Como a sede do esporte está passando por reforma, a votação não será lá, a votação será no estacionamento das sociais do Clube da Praça da Bandeira. Como se sabe, 3 chapas estão concorrendo, né? A chapa de número 10, que é Paulo Bivar e o seu vice Manuel Veloso, a chapa de número 20, Matheus Souto Maior e o vice Cadico Pereira, e a chapa de número 30, Severino Otávio Branquinho, que terá como vice o José Roberto Moura. 2 rubro-negros tradicionalistas. Vitor e ouvintes e telespectadores, eu vou dar minha opinião. Muito bem, Renata. Para o bem do esporte, sim, o melhor seria chapa única. Como os homens não chegaram ao consenso, pela experiência, imagino que Severino Otávio deveria ser eleito presidente do esporte, porque o esporte passa por um momento financeiro difícil, passa por uma turbulência muito grande, e um homem do prestígio e da experiência de Branquinho é indispensável para esse momento difícil que vive o Esporte Clube do Recife. Mas isso é uma opinião de quem está a 135 quilômetros da capital, mas que acompanha o futebol e que não tem nada a ver com o esporte. Eu pensei que era 135 anos cobrindo o futebol. Ele concluiu, né? Ainda não, tomara que chegue lá. Faltam uns 2 anos para isso, né? Olha, hoje começa a pré-temporada do Clube Náutico Capibaribe. A maior parte do elenco é remanescente desta temporada. Como muitos dos jogadores contratados estão no período de férias, estes não irão se apresentar à comissão técnica do Clube Náutico Capibaribe. Mas, segundo o Hélio dos Anjos, pelo menos 21 jogadores darão o pontapé inicial hoje, justamente nesse início de temporada, visando 2026 para o Clube Náutico Capibaribe. E falando do Santa Cruz, com o gol de Robinho, o Santa Cruz venceu o seu primeiro amistoso na tarde de sábado, quando enfrentou justamente o Laguna, lá do Rio Grande do Norte. A ausência notada foi do lateral Alex Juan, jogador que está entregue ao departamento médico, não participou e não deverá participar do próximo jogo do Santa Cruz, que será dia 23, diante do Santa Cruz de Natal. E o Santa Cruz encerra a temporada dia 30, jogando diante do Amazonas. Estes são jogos treinos denominados pela comissão técnica. Muito bem. E uma outra informação aqui é que a gente já sabe quem vai decidir a Copa do Brasil, né? Corinthians e Vasco. O título ou ficará em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Ontem, pelas semifinais da Copa do Brasil, o Vasco perdeu para o Fluminense por 1-0 e nos pênaltis passou para a final da competição, eliminando justamente o Fluminense. No outro jogo da competição, o Corinthians eliminou o Cruzeiro nos pênaltis e vai enfrentar o Vasco da Gama, como você falou, Renata, em jogo de ida e volta. No tempo normal, o Cruzeiro venceu por 2-1. O primeiro jogo será quarta-feira agora, lá no estádio do Corinthians, e a grande final será no Maracanã, o palco eterno do futebol brasileiro, onde o nosso convidado de hoje, o ex-deputado e ex-prefeito Zé Queiroz, transmitiu muitos jogos, inclusive quando da inauguração da Liberdade, ele foi o primeiro comentarista da história daquela emissora. Então, se juntar, né, uns jogos que você fez com outros jogos que Zé Queiroz fez, aí dá os 135 anos de futebol, né? Juntando com as Copas, pode ser que passe, é possível que passe. Ô, Ivan, e só para a gente registrar também que o Flamengo está na final da Copa Intercontinental, né, antigo chamado Mundial de Clubes, vai jogar contra o PSG. Na final, é amanhã o jogo, inclusive. Sim, inclusive jogou sábado, né, e tornou o jogo fácil. Aquela história,
Não existe jogo fácil nem difícil, depende muito do momento, depende de como o seu adversário se comporta dentro de campo e quando sua equipe se encontra. O Flamengo se comportou bem, se encontrou em campo e foi maravilhoso, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de assistir o segundo tempo desse jogo. O nome do time aqui é um pouco incomum, né? Pirâmides. Pirâmides. Passou e vai pegar o PSG. Esse sim, bem conhecido, que deve trazer bastante dificuldade para o Flamengo. O jogo é amanhã às 2h pelo horário de Brasília. Ivan, obrigado e até amanhã. Se Deus quiser, e parabéns aí ao nosso marketing, parabéns à Oficina Comunicação pela nova identidade visual da Rádio Cidade, ficou simplesmente extraordinária. A gente volta amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Manhã Cidade, RC10, com Ivan Feitosa. Oferecimento Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Coletivo Intermunicipal, se deixe levar. Coletivo Intermunicipal. E fim de ano, Açaí é preço baixo para fazer a festa do seu jeito. Vem!